Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A gente vai estar cantando 2 músicas e depois a pastora vai estar pregando uma palavra. Casa é sua, pode entrar.
Agora a gente vai cantar outra música. Estamos vivendo o maior desafio de saúde. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo os papéis materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus formou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo os bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus amou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Deus me deu, Deus formou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
dando uma palavra. Graças por verdades. Vamos ao Senhor. Paz do Senhor, amados. Boa noite. Saúdo todos com a paz do nosso Deus. Que o nome do Senhor seja engrandecido mais uma vez nessa noite, através dessa mensagem. Tivemos aqui com as princesas cantando um louvor lindo para a glória de Deus, onde fala que a casa é do Senhor, então Ele pode entrar, fazer morada, trabalhar na nossa vida. Outro louvor falando sobre Jó, que mesmo que você perca tudo, tem que aprender a adorar o Senhor. E agora eu vou ministrar uma palavra que está aqui na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 5. Hoje é dia de culto, hoje é domingo. Infelizmente, devido à situação que a gente está passando, as igrejas estão fechadas fisicamente, mas a voz do povo de Deus não para, Nós continuamos fazendo a obra, mesmo que não tenha a possibilidade de estar lá agora fisicamente na igreja, nós continuamos sendo a igreja do Senhor onde a gente vá. Então eu estou aqui para ministrar uma palavra, nesse culto, hoje, vou dizer assim, o culto de domingo. Então, 2 Reis, capítulo 5, onde vai falar muitas coisas importantes para a nossa vida e é uma palavra de grande aprendizado também para nós. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei na mão, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e o restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te a ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Louvado seja Deus. Que palavra tremenda é a que eu tenho para trazer para a sua vida nessa noite. A Bíblia conta que Naamã, ele era um homem poderoso, chefe do exército do rei da Síria. A Síria era uma nação muito poderosa. E Naamã, ele era chefe do exército
da Síria. Então ele era um homem de muita autoridade, um homem muito respeitado, um homem provavelmente que ele tinha também condições financeiras, né? Um homem, tudo isso. A Bíblia fala que ele era muito respeitado. E ele era uma pessoa, digamos assim, admirada ali pela Síria, pelo exército dele, porque um líder admirado significa que é um líder que se tem respeito, né? Se tem a confiança, e era assim Naamã. Mas entenda, chegou um momento da vida dele que tudo isso aí não valeu muita coisa, porque ele ficou leproso. A lepra era uma doença que levava à morte. A lepra era uma doença que a pessoa tinha que ficar, digamos, separada, né? Ela não podia estar junto com as outras pessoas porque lepra pegava. Mais ou menos parecido com o que a gente vive hoje, porém o que a gente vive hoje é Covid, né? Coronavírus, é vírus. A lepra era uma doença de pele, era na pele da pessoa, né? Mas era mais ou menos a mesma coisa. A pessoa tinha que ficar isolada, a pessoa não podia ter contato com ninguém, né? Nem de longe, muito longe, muito mais ou menos perto, tinha que ser bem longe, tinha que ficar separado. Então Naamã, ele foi percebendo que ele adquiriu ali, né, de alguma maneira aquela doença. E apesar dele ser um homem valoroso, respeitado, digno de confiança do rei, né? Apesar dele ser um homem que as pessoas gostavam, apesar dele ser um homem de respeito, ele ficou doente e não tinha nada que ninguém pudesse fazer mais para ele. Nem a família dele, nem os amigos, nem o exército, nem o próprio rei poderia fazer nada para ele. Mas uma coisa é linda, eu digo para você nessa noite, eu já começo falando para você nessa noite. A gente serve a um Deus que Naamã nem sabia quem era direito, né? Naamã era da Síria, o Deus era Deus de Israel, né? Então essas outras nações que não eram o povo de Israel, eles costumavam cultuar outros deuses, né? Eles cultuavam todos os tipos de deuses, e cada nação tinha o seu culto a algum deus, mas o povo de Israel, o povo judeu, o povo israelita, eles só adoravam ao Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, né? Ao único Deus, que é o Deus que eu cultuo, né? O Deus que cuida de nós, é o único verdadeiro Deus, é o único Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, né? Tem boca e fala. Os outros deuses que as pessoas cultuam, eles podem, você fala, a pessoa fala ali, mas não vai ter resposta, porque tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não pode falar, né? Nem som algum sai da sua garganta, como está escrito no Salmo 115, fala ali da ilusão dos deuses, né? Que pessoas às vezes, né, buscam, mas estão se iludindo, porque só um Deus que pode ouvir e responder. E Naamã não conhecia esse Deus, mas Naamã ficou doente, mas esse Deus conhecia Naamã, coisa tremenda, linda. Meu irmão, você pode não conhecer esse Deus, mas esse Deus te conhece, esse Deus te vê, esse Deus te escuta, esse Deus, ele sonda o seu coração, esse Deus conhece o seu levantar, o seu deitar, ele sabe tudo que está no seu pensamento, ele é tremendo. Você pode não conhecer, mas ele te conhece. Você pode não ter intimidade, mas ele vai no oculto e no escondido. Ele é tremendo. É esse Deus que eu vou ministrar aqui nesse culto de domingo hoje para você. E a Bíblia diz que então Naamã ficou doente, então ele ficou sujo, né? Leproso, sujo, teve que ficar separado. Mas olha que coisa linda, tinha uma menina que trabalhava na casa de Naamã, que era lá do povo de Israel. Naquela época existiam muitas guerras entre as nações, né? E as nações que ganhavam as guerras, elas levavam cativos. O povo levavam cativos os familiares, alguns morriam na guerra, né? Normal. Outros eles eram levados para ser escravos em outro país em outra nação. E essa menina, não fala nem o nome dela aqui no versículo 2, eu estou lendo para quem está chegando aí, 2 Reis, capítulo 5, no versículo 2 fala que essa menina, ela falou para a mulher de Naamã: olha, se o meu senhor, se Naamã estivesse lá em Israel, ele ia saber que tem um homem de Deus lá, que podia orar por ele e ele seria curado. Então aquela menina, ela foi um instrumento poderoso de Deus naquele lugar. Olha que ironia do destino, a menina estava na casa de Naamã, ela era escrava e ele era o chefão. Ele ficou doente e ela trouxe a solução. Que coisa tremenda, né, amados? Lindo que Deus faz. Deus, ele usa o pequeno. Deus, ele usa aquele que, né, aparentemente não tem nenhum valor, para mostrar que quem pode é ele, quem faz é ele, quem é tremendo é ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela menina, ela falou: olha, no versículo 3, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta lá em Samaria, ele restauraria Naamã da lepra.
E quando a menina falou isso, houve uma esperança no coração da mulher de Naamã, e ela foi avisar isso para Naamã. Naamã, tem uma esperança para você. Acabei de ouvir aqui que existe um homem de Deus, existe um Deus poderoso que pode fazer, pode mudar a situação, ele pode te dar cura. O que Naamã fez? Naamã não esperou, meu irmão. Naamã, ele correu atrás do milagre, da vitória e da bênção. E assim tem que ser eu e você. A gente não pode ficar só ouvindo falar, nós precisamos correr atrás, né? Precisamos nos render, precisamos acreditar, precisamos ir em busca daquilo que faz, né? Traz a esperança, a paz, a alegria que ninguém pode dar para nós, que ela vem do Senhor. A paz verdadeira, eu costumo dizer, né? As pessoas fazem movimento da paz, é verdade, e é bom, amados, né? Mas entenda, essa paz, ela vai vir naquele momento ali que está todo mundo com o coração aberto, eu quero paz, mas a paz que excede todo entendimento, a paz que fica, que ela é constante, que ela não acaba, que você acorda no meio da tribulação e você tem paz, ela só pode vir de Deus. Então Naamã, meu irmão, quando ele viu ali a cura, a restauração, tudo isso, né, Deus podia fazer, o que ele fez? A Bíblia diz aqui, né, Naamã notificou isso ao seu senhor, ou seja, ao rei da Síria. E o rei da Síria se comunicou com o rei de Israel. Olha que tremenda essa palavra. Eu li a palavra toda no início para você entender o contexto, e quando eu estou explicando você ter um entendimento melhor. Então, quando Naamã falou com o rei da Síria fez o quê? Mandou cartas, porque é assim que eles se comunicavam antigamente, ao rei de Israel, dizendo, né, que, aqui ó, a Bíblia está dizendo aqui, né, chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra. Então, o rei da Síria mandou para o rei de Israel uma carta dizendo: Naamã está chegando ao seu encontro e eu peço que você o restaure da lepra. E tremendo, amados, que o rei, quando ele leu isso, ele ficou desesperado, ficou com medo, ficou inseguro, assustado. Ele falou: olha, será que eu sou Deus para fazer alguma coisa? O rei, ao invés de falar realmente, Naamã, você trouxe a carta para a pessoa certa, que agora eu vou invocar o Senhor, vou orar, vou clamar, vou fazer acontecer e Deus vai responder? Não. Ele fez o quê? Ele ficou com medo, ele falou, rasgou as vestes, a Bíblia diz, né? Em sinal ali de humilhação, no sentido de, né, de desespero também. E ele falou: será que eu sou Deus para fazer alguma coisa? Meu irmão, agora eu digo para os servos do Senhor. A gente que conhece a Deus, você que já conhece o Senhor, você que já é servo de Deus, se Deus te colocar numa situação, não tenha medo, porque Ele vai colocar as palavras na sua boca, Ele vai te ajudar, Ele vai usar a sua mão para orar e a pessoa vai ser sarada. Não é a gente que faz, é o Senhor, mas Ele precisa dos instrumentos para serem usados. Se você está colocado naquela situação, significa que você foi achado um instrumento do Senhor para tal momento, entende? E aí o rei não entendeu isso. O rei, ele falou: eu, de jeito nenhum, estou fora da minha possibilidade, não tenho fé para isso, não tenho coragem de fazer isso. Enfim, ele pensou mil coisas que não estão relatadas aqui, são suposições que eu estou te dando, mas o fato é que ele ficou com medo, indignado, e ele falou: eu não sou Deus, eu não posso fazer nada por você. Mas olha que coisa mais linda, meu irmão, mais linda, né? Ele falou: sucedeu, porém, que quando Eliseu ouviu isso, ou seja, tinha um homem de Deus, uma pessoa que realmente se colocou na brecha ali. O que é se colocar na brecha? É o que eu acabei de falar, é a pessoa já conhecer a Deus, a gente já conhece a palavra, sabe o que a Bíblia diz, né? Tem a mensagem de Deus no coração, já está na boca, e é colocado numa situação, cabe a você o quê? Profetiza, ora, fala, prega. Alguma coisa Deus vai fazer através da sua vida. Você é instrumento do Senhor. Você é uma ferramenta poderosa onde Deus tem te colocado. Deus conta com você. Deus conta com você abrir a boca e Ele vai encher. Ele vai colocar as palavras. Mas a gente não pode ficar o quê? Retrocedendo. Não, eu tenho medo, não quero, não vou. Vou chamar outro. Porque foi o que o rei fez. Mas aí tem outros. Se você não quiser fazer, tem um monte querendo, meu irmão. Né? E a Bíblia diz que quando o versículo, já estou lendo aqui já o versículo 8, sucedeu que quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu aquilo, ele falou: deixa vir a mim, que eles vão saber que tem profeta em Israel. Olha a segurança, meu irmão, olha a segurança, olha, deixa vir até mim, que eles vão ver, né, que tem profeta em Israel. Eles vão ver o Deus que eu sirvo, que vai respaldar o que eu vou falar, que vai respaldar a direção, né? Deus é tremendo, meu irmão. Deus, Ele não envergonha ninguém. Se o Senhor tem te colocado, mais uma vez eu vou falar,
Se o Senhor tem te colocado em uma situação e você está inseguro, você que é servo de Deus, você que já conhece o Senhor, você está com medo, você não sabe o que falar, se coloca na dispensação e deixa Deus te usar. O que Ele te usar para falar vai ser o que a pessoa precisa ouvir. E a Bíblia diz, né, que quando Naamã viu tudo isso, Naamã, a Bíblia diz que ele foi com seus carros, cavalos, né, como eu falei, ele estava ali com um monte de gente, né, para fazer aquilo. Ele precisava do milagre, ele foi liberado, digamos assim, da Síria, para poder ir de encontro ao milagre dele, de encontro ao que ele necessitava. E quando ele chegou ali na porta da casa de Eliseu, pergunta para mim se Eliseu saiu para falar com ele. Não, meu irmão, Eliseu mandou mensageiros para falar com ele. Agora me pergunta também, será que sempre é assim? Deus vai mandar outra pessoa? Não. Só que entenda, eu vou falar mais uma vez o que eu tenho falado nas últimas lives aqui, nas últimas mensagens. O Senhor, Ele é um Deus assim que Ele sabe como tratar o nosso coração. Deus não é assim, Ele só vai te dar a cura e vai embora. Não, Deus Ele quer curar primeiro aqui dentro. Primeiro Ele quer curar a nossa alma, né? Primeiro Ele quer tratar o nosso interior. E depois tudo mais Ele fará, porque Ele é tremendo, Ele é o dono da cura, do milagre, do sobrenatural. Mas Naamã tinha uma certa soberba no coração de Naamã, tinha um certo orgulho que só Deus ele sabia naquele momento, e o Senhor queria tratar aquilo nele. Então o que Deus fez? Usou Eliseu, o servo de Deus, para falar para ele. A Bíblia diz no versículo 10, Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne tornará e ficará purificado. Ou seja, olha, Naamã, se você for no Jordão, se lavar 7 vezes, você vai ficar igual uma criança, você vai ficar curado, sua pele vai voltar a ficar limpinha, purificada. Mas aí, por que Deus estava fazendo aquilo, usando Eliseu para dizer aquilo? Porque Deus queria tratar dentro de Naamã para depois tratar na pele dele. A cura da pele, né, que era a lepra. Então, para tratar dentro, Deus teve que, né, fazer algo para que ele o quê? Se humilhasse. Meu irmão, eu não sei como você é, não sei nem quem está ouvindo a mensagem hoje, quem vai ouvir essa mensagem, mas uma coisa eu tenho para te dizer: Deus, Ele te ama, eu não tenho dúvida disso. O Senhor tem cuidado da sua vida, o Senhor tem guiado seus passos, assim, no sentido de onde você vai, Deus está te guardando, os anjos do Senhor acampam-se, né, ao redor dos que o temem, diz a palavra de Deus. Mas o Senhor sempre vai ser interessado em curar dentro de nós, tratar, trabalhar, né, moldar para depois Ele fazer exterior. Pode acreditar, sempre vai ser assim. Então tem pessoas que elas são soberbas. Deus vai tratar onde? Na soberba da pessoa. Tem pessoa que ela é presa a, como eu falei na mensagem do jovem rico um dia desses aqui, Deus vai tratar pessoas que são presas ao dinheiro, a coisas materiais. Deus vai tratar onde? Nas coisas materiais. Tem pessoas que são presas a trabalho, a 1000 coisas, entendeu? Então, o que você for preso é onde Deus vai te tratar, não tem jeito. O que tiver no seu coração, tem gente que gosta de pisar nos outros, Deus vai tratar isso aí na sua vida. Mas uma coisa é certa, você vai sair bem melhor depois. Depois que a gente tem um encontro com Deus, a gente sai diferente, a gente sai restaurado, a gente sai entendendo melhor que nada disso vale a pena. Numa hora dessa que a gente está vivendo, por exemplo, hoje, né? A maioria das pessoas já tem mais de 2 semanas nas suas casas, presas, confinadas, né? Eu falo presa mais ou menos, porque se você está na sua casa, você está seguro, mas está confinado, não pode sair, não pode se envolver com muita gente. As igrejas estão fechadas, os comércios estão fechados. A gente está vivendo um momento que nunca vivemos antes, né? E, pelo menos eu, na minha idade, eu não passei por isso que a gente está vivendo hoje. Mas entenda uma coisa, Deus continua sendo Deus, Deus continua no controle, Deus continua tratando em todas essas áreas. E de que adianta, né, tanto orgulho? De que adianta tantas coisas numa hora dessas? Cai tudo por terra, porque o Senhor mostra para nós que nós somos todos iguais. O Senhor mostra para nós que não faz exceção, né? O Senhor mostra para nós que Ele que guarda quem Ele quer guardar. O Senhor mostra pra gente que Ele trata como Ele quer tratar. E não cabe a nós não temos digamos assim, o poder de mudar essa circunstância. A gente faz o quê? Se isola dentro de casa. Beleza, tudo bem, tranquilo. Mas daqui a alguns dias você vai ter que voltar à sua vida cotidiana. Porque a gente não pode passar meses dessa maneira. E o que vai acontecer?
Tá tudo aí, meu irmão. Se não for Deus guardando a nossa vida, se não for Deus cuidando dos seus e da sua família, né? De nada adianta. O guarda de Israel é o nosso Senhor, Ele que te protege. Então, Naamã, a Bíblia voltando aqui para a palavra, né? Naamã, ele ficou com raiva, ele se indignou, ele ficou assim, com rebeldia, com muita ira no coração. Porque a Bíblia diz que ele se indignou. Quando a pessoa fica indignada, é que ela fica revoltada, decepcionada. Estava com raiva, ele não gostou de ter ouvido aquilo do servo de Deus. Ele preferia que o profeta tivesse ido lá. Está escrito aqui, ó. Certamente ele sairá, possear em pé, vai invocar o nome do Senhor, seu Deus, passará a mão no lugar, né? E restaurará o leproso. Naamã, quando ele foi ali, né, diante de Eliseu, ele já foi pensando tudo como seria aquele. Está escrito na Bíblia. Se você puder depois, você lê lá, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 11, mostra o que Naamã esperava ouvir do profeta. Só que o que o profeta fez? Ele mudou tudo, ele não fez como Naamã estava esperando. Por quê? Porque, como eu falei, ele fez o que Deus tinha falado. Deus falou com ele, olha, manda Naamã ir no Rio Jordão, se mergulhar 7 vezes e ele vai ser curado. Gente, que coisa mais simples. Mas para Naamã foi algo assim impactante, foi algo revoltante. E eu quero dizer para você, Deus, ele nunca vai pedir coisas impossíveis de você fazer. Deus, ele nunca vai pedir coisas para você fazer que são difíceis no sentido assim, que você não tem possibilidade, que você não consegue. Não, tudo que o Senhor falar com você, Ele vai garantir, Ele vai te ajudar. E vão ser coisas simples. A gente tem que abrir só o coração e deixar Deus trabalhar. Olha, mergulhar num rio era uma coisa simples, né? Olha, você vai ter que mergulhar 7 vezes. Ou seja, não é só um mergulho, são 7 mergulhos, Naamã. Tá certo? É isso aí que você precisa fazer para ter sua vitória. Não era uma coisa difícil, não era uma coisa impossível, não era algo que, né, ele ia ter que renunciar a muitas coisas para fazer, não. Era uma coisa que ia tratar dentro dele. E se ele não fizesse daquela forma, ele não seria curado, ele não seria sarado. Então a Bíblia diz que Naamã, ele falou, olha, não são Abana e Farpar, rios de Damasco, muito melhores que o Jordão? Ou seja, eu posso até mergulhar, mas eu quero mergulhar em outro lugar. Não, meu irmão, tem que mergulhar onde Deus está mandando. Tem que fazer do jeito que Deus quer. Ah, não adianta, ó, não é como a gente quer, é como Deus manda, né? Senhor, eu não quero mergulhar no Jordão, eu quero mergulhar em Abana, em Farpar, em rios mais bonitos, mais cheirosos, mais limpos. Não, Naamã, você tem que mergulhar no Rio Jordão. E outra coisa, tem que mergulhar a quantidade de vezes que eu falei. Então, meu irmão, você que está me escutando, tem que fazer tudo do jeitinho que o Senhor tem falado, tem determinado. Porque Deus sabe o jeito, porque Ele está trabalhando daquela maneira. O Senhor é um Deus estrategista, Ele tem estratégias, Ele sabe trabalhar na nossa vida. E a Bíblia diz que Naamã foi embora indignado, né? Sabe quando a pessoa sai e ela sai com raiva e sai falando, e sai emburrado, e sai decepcionado, e vai falando. E foi assim que Naamã saiu da presença ali dos mensageiros de Eliseu. Só que aí, mais uma vez, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que mais uma vez Deus usou pessoas para dar vitória para Naamã. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante. O Senhor, Ele não desiste de você. Às vezes as pessoas desistem de nós, né? As pessoas enjoam de você e, não quero mais. Aquela pastora ali, não aguento mais. Aquele irmão ali, não aguento mais. A pessoa desiste, ela desanima, não quer mais você. Desiste de te ouvir, desiste do seu conselho. Desiste de orar por você. Às vezes, meu irmão, para eu estar aqui hoje, muita gente orou por mim. Teve gente que teve que chorar aos pés do Senhor para que Deus abrisse meu entendimento, para que eu entendesse, para eu estar aqui hoje ministrando, sendo instrumento de Deus. Então, se a pessoa tivesse desistido de orar, se a pessoa tivesse desistido de pregar a palavra para mim, eu não estaria aqui. Ou Deus poderia ter usado outro, mas a pessoa não teria, né, sido um instrumento usado pelo Senhor como Deus queria. Então as coisas têm propósitos. Às vezes as pessoas elas desistem. Você às vezes tem orado pela sua família, por alguém do seu trabalho, e você não está vendo resultado, ou está vendo tudo ao contrário. Não desista. Não desista, persevera nessa oração aí, continua buscando.
Porque não tem oração sem resposta. E uma hora Deus ele vai trabalhar na vida da pessoa. E a pessoa estará na presença do Senhor. Naamã, você vê, Deus não desistiu de Naamã. Coisa mais linda, meu irmão. Deus não desistiu. Deus ele ainda usou os servos de Naamã. A Bíblia está dizendo aqui, né? Versículo 13. Ele usou os servos de Naamã para falar: ô meu Senhor. Eles falaram meu pai, né? Meu pai era um termo de respeito, né? Se Eliseu mandasse você fazer uma coisa muito grande, você não faria? Tipo assim, se Eliseu mandasse você dar muitas coisas ali pra ele, você não daria? E aí Naamã começou a pensar: claro, eu faria. Naamã começou a pensar: se ele pedisse isso, pedisse aquilo, eu teria feito. Então ele caiu em si, meu irmão, né? Através daqueles instrumentos que foram usados ali pelo Senhor, aqueles homens, eles aconselharam Naamã e Naamã deu ouvidos a esse conselho. E era um conselho que vinha do próprio Deus, né? Apesar deles também não serem servos de Deus. Então, eles falaram: se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais mergulhar no Jordão, ou seja, meu Senhor, mergulha lá que você vai ter vitória, Senhor. Para de ser orgulho. É como se, em outras palavras, aqueles homens estivessem sendo um instrumento para dizer: olha, larga esse orgulho, senão você vai voltar doente para a Síria. E você vai morrer, porque a lepra era uma doença que trazia a morte. E você vai ter que parar de ser o capitão do exército. Por quê? Porque você vai ter que ter afastamento das pessoas. Ou seja, larga de ser teimoso, Naamã, e se rende aos pés do Senhor. E assim o Senhor fala com muitas pessoas nessa noite. O que você está esperando para se render aos pés do Senhor? O que você está esperando, né? Para deixar Deus trabalhar na sua vida, fazer como Ele quer. O que você está esperando para buscar esse Deus, para fazer aquilo que o Senhor já falou com você, já determinou no seu coração? Para de ficar enrolando, para de ficar contendendo com o Espírito de Deus, né? Abre o seu coração e deixa Deus fazer. Ele nunca vai fazer nada para te prejudicar, Ele sempre vai fazer o melhor. E aí, amados, a Bíblia diz que desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne ficou como a carne de um menino e ficou purificado. Ou seja, enquanto Naamã não fez o que Deus queria, ele estava leproso. Ele estava prestes a perder o milagre dele. Ele estava prestes a perder, né, a mudança ali de situação do quadro da vida dele. Por causa do quê? Por causa do orgulho. Mas entenda, Deus usou pessoas ainda para dizer para ele o que fazer. E ele deu ouvidos. A vitória minha e sua é quando a gente já foi direcionado pelo Senhor. E a gente entende quando é Deus falando através de outras pessoas para testificar aquilo que Ele já tem na sua vida. Aquilo que Ele já te direcionou. Não fuja da vontade de Deus. Não fuja do que Deus tem para você. Não fuja do que o Senhor está direcionando você para fazer, porque quanto mais você demorar, mais você vai ser prejudicado. Quanto mais você demorar a se render aos pés do Senhor, mais você vai sofrer, mais você vai chorar, mais você vai passar esse problema e não vai cessar, porque quem tem o controle e a resolução de tudo é o Senhor. E quando Naamã ele decidiu mergulhar, a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes, a carne dele ficou purificada. Ele voltou para a Síria honrado. Ele voltou para a Síria curado, liberto, transformado. E ele glorificou ao nome do nosso Deus. Se você continuar lendo essa mensagem, você vai ver que ele ainda queria até honrar Eliseu, né? Ou seja, ele entendeu que Deus estava fazendo aquele milagre ali através do homem de Deus, do servo do Senhor. Então essa é a mensagem que eu deixo para você nessa noite, nesse domingo. Para você refletir, né? Porque a palavra de Deus, ela é uma espada. E ela faz o que em nós? Ela tem que fazer a gente refletir, né? Fazer a gente ser transformado através de meditar e de ouvir a palavra do Senhor. E quando Eliseu falou tudo aquilo ali, Eliseu continuou lá na casa dele, esperando Naamã fazer a vontade de Deus. E quando Naamã fez a vontade de Deus, e outra coisa importante, não adiantava ele mergulhar uma vez. Não seria curado. No caso de Naamã, ele tinha que ficar ali, 7 vezes. Foi o que Deus determinou. Né? Por que 7? Deus queria que fosse assim, né? 7 vezes ele mergulhou, até na última vez. Talvez ele mergulhasse, outra coisa que o Senhor traz aqui para falar para você. Talvez no primeiro mergulho, ele desceu ali, levantou. Quando ele levantou, ele via lá a pele dele toda manchada ainda. A lepra nele é linda, ainda. E talvez ele podia pensar assim, não resolveu. Mas aí o que ele fez? São 7, né? Vai a segunda vez.
E aí não resolveu. A terceira não resolveu. A quarta. E ele foi mergulhando e não mudava a situação dele. Ou seja, ele poderia ter desistido. Ele podia ter falado, não vou fazer isso não. Não vai adiantar nada. Não tá nem mudando a cor, não vai adiantar nada. Eu vou desistir. Não, mas ele falou o quê? Se eu vou fazer direito. Muita gente tem feito as coisas pela metade. Muita gente tem começado a fazer as coisas e parado na metade. Deus tem dito através dessa palavra para nós nessa noite. Olha, faça completo como eu determinei. Faça conforme Deus falou, determinou para a sua vida. Se você fizer incompleto, vai sair incompleto. O milagre não vai ser como tem que ser. Sem sacrifício não tem milagre, tem que ter sacrifício. O sacrifício era o quê? A obediência. O sacrifício para Deus, a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado. Esse ele não rejeitará. Então, Naamã, ele não desistiu, ele fez o que Deus falou 7 vezes. Mergulhou, voltou. E na 7ª vez, a Bíblia diz que a pele dele estava purificada, né? Como uma de uma criança. Limpo, estava sarado, curado, transformado. Então, se você precisa de cura, se você precisa de libertação, se você precisa de restauração, Deus ele tem tudo isso para fazer, mas você precisa se render à vontade de Deus, meu irmão. Você precisa se render ao que o Senhor quer. Às vezes, para se render ao que o Senhor quer, por mais que não seja difícil, vai causar danos, né? Vão causar danos, vão ter renúncias, mas vale a pena. Eu digo para você, vale a pena. Fazer a vontade de Deus vale a pena, meu irmão. Muitas pessoas estão vivendo como elas querem. E Deus ele tá aí para todos, né? Vai chegar um dia que nós não vamos mais ser instrumentos, porque o Senhor Jesus vai voltar para buscar aqueles que o temem, aqueles que perseveraram em fazer a vontade dele. A Bíblia diz, né? Tá escrito. E aí, meu irmão, quem fez direito fez, quem não fez, não fez, né? E Deus sabe todas as coisas, ele vai levar aqueles que fizeram as coisas da maneira que ele quis, não como a gente quer. Não dá para servir a Deus do nosso jeito não, tá? Tem que servir do jeito de Deus. Não dá para querer milagre sem se render aos pés do Senhor. Tem que se render primeiro para receber o milagre. Ou seja, tudo é o Senhor. Tudo é dele. Tudo é por ele, para ele, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vem do Senhor para a nossa vida. Então eu deixo essa mensagem no seu coração nessa noite. Que você possa refletir e entender o propósito e a visão de Deus para a sua vida. Você que tem sido como Naamã, precisa de um milagre, uma cura, uma libertação. Você que precisa de algo de Deus, mas você ainda não conhece esse Deus, você ainda não sabe como fazer, você não sabe, nunca ouviu falar ou você não tem entendimento. Meu irmão, busca, né, ouvir a palavra de Deus, busca meditar, ouvir. Agora mesmo você não tem como estar numa igreja, que eu diria para você, esteja numa igreja evangélica para ouvir a palavra, mas ouça as mensagens na internet, pega uma Bíblia, começa a meditar, né, na Bíblia ali, no Novo Testamento, para você ir tendo Deus ir falando com você. Ore, converse com o Senhor, pergunta para Deus o que Deus quer da sua vida. O Senhor vai se revelar para você, eu tenho certeza, porque Deus não tem ninguém que chegue até o Senhor que Ele despeça de mãos vazias. E você que é instrumento do Senhor já e que está com medo, eu digo para você nessa noite, olha, o Senhor quer usar você, o Senhor quer usar a sua boca, mas você precisa parar de ter medo, parar de ter insegurança para fazer a vontade de Deus, para você cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Eu gosto muito de falar de propósito, meu irmão, a gente está de pé por causa dos propósitos de Deus. Sem os propósitos de Deus a gente não fica de pé. Por quê? Porque Deus ele firma propósitos com a nossa vida, com você, comigo, né? Ele tem os propósitos dele, as alianças dele, e o que ele faz? Ele vai encaminhar a sua vida para que você cumpra aquilo para o que você foi chamado. E a gente só vai ser feliz realmente de que a gente cumprir aquilo para o que nós fomos chamados pelo Senhor. Então eu deixo essa mensagem para o seu coração, vou fazer uma oração e aqui eu encerro, vamos orar, feche seus olhos. Pai, Senhor, mediante a Tua palavra, meu Pai, que foi ministrado, ó Deus, Senhor, eu apresento todas essas vidas, meu Senhor, que estão me ouvindo, Pai, que vão ouvir ainda essa mensagem, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa, Deus, ir de encontro a cada necessidade, a cada problema, a cada enfermidade, meu Pai, a cada, meu Senhor da glória, incerteza dos corações, ó Deus. Senhor, Tu és um Deus que cura, que sara, que liberta, Pai, que batiza com Teu Espírito, ó Pai. Tu és um Deus que renova, faz tudo novo, meu Pai. Senhor, assim, Senhor, como Naamã, meu Pai, mergulhou 7 vezes, Deus, ensina o Teu povo, meu Pai, a fazer a Tua vontade, o Teu querer, Senhor.
que nós possamos completar essa obra para a qual nós somos chamados, ó Deus. Tira o medo, tira a insegurança, meu Pai, tira a incerteza, meu Senhor da glória. Levanta instrumentos do Senhor nessa terra, meu Pai. Levanta, meu Senhor da glória, servos corajosos, meu Pai, que tenham coragem de profetizar, Senhor, a Tua palavra, que tenham coragem de colocar a mão ali e orar para que seja curado, meu Pai. Senhor, porque Tu és Deus, meu Senhor, e quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir, meu Pai. Eu deixo aqui essa palavra, essa mensagem, Pai, a essas vidas, Pai, e que o Teu Espírito possa, Senhor, testificar em cada coração o Seu querer e a Sua vontade, meu Pai. No nome de Jesus, abençoa essas pessoas, meu Senhor da glória, essas famílias, meu Senhor, e cumpre o Seu chamado, o Seu propósito na vida de cada um deles, Deus. É o que eu oro, meu Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um excelente domingo. Fica na paz do Senhor. E essa semana a gente vai se falando aqui nas mensagens. Todos os dias tem uma mensagem de Deus, da parte do Senhor para o seu coração. Acompanha, né, para você ser edificado em nome de Jesus. Amém.